Bom dia! Feliz 2026 para todos! Gente, que delícia! Estamos começando um ano novo. 2026 é um ano 1, então é um ano muito propício para a gente começar a plantar as nossas sementes para aquilo que a gente quer, né? Para a nossa vida, para o ciclo dos 9 anos, né, que vão vir. Então, 2026 é um ano 1. É um ano para recomeço, né, para recomeçar. E a gente vai continuar com a leitura do livro O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin, que a gente já tinha começado no final do ano passado, de dezembro, né? E a gente vai continuar. Inclusive, 2026 é um ano que é muito propício para a arte. Então, a todo mundo que sente essa vontade, essa ânsia, esse desejo de criar, de estar mais em contato com a arte, produzindo arte, que seja por hobby, não precisa ser profissional, que seja por hobby. É um ano que tá muito propício para isso. Então, se permitam, se permitam. E aí a gente vai continuar essa leitura, que ela é muito boa pra gente se conectar com esse lugar criativo. E que não é só em relação à arte, é em relação à vida, né? Porque a nossa vida é a nossa grande obra de arte. Então, que a gente, enfim, viva a nossa vida da maneira mais criativa possível e que a gente consiga, né, transformar em arte, enfim, elaborar e transformar em arte. E é isso, gente. Começamos o ano muito bem, muito animado. Eu tô muito animada por esse ano. E não sei vocês, mas eu espero que sim também. Então vamos continuar a leitura do livro. A gente tá no capítulo 8. Seguimos, né? Vamos lá. Prática. No ambiente selvagem, os animais têm de estreitar seu campo de visão para sobreviver. O foco impede que a distração os afaste de necessidades fundamentais: comida, abrigo, predadores, procriação. Para o artista, essa ação reflexa pode ser um obstáculo. Ampliar o escopo permite que mais momentos de interesse sejam notados e recolhidos para criar um tesouro de material a ser utilizado mais tarde. A prática é a materialização da abordagem de um conceito. Ela pode nos dar apoio e trazer um estado de espírito desejado. Quando repetimos o exercício de abrir nossos sentidos para o que existe, ficamos mais perto de viver um estado continuamente aberto. Criamos um hábito. Um hábito em que a consciência expandida é o modo padrão de se estar no mundo. Aprofundar essa prática é embarcar numa relação mais próxima com a fonte. Quando reduzimos a interferência do nosso filtro, nos tornamos mais capazes de reconhecer os ritmos e os movimentos que nos cercam. Isso permite que nos envolvamos de maneira mais harmoniosa com eles. Quando notamos os ritmos e os ciclos do planeta e escolhemos viver de acordo com as suas estações, algo notável acontece. Ficamos conectados. Começamos a nos ver como parte de um todo maior que se regenera constantemente. E podemos então aproveitar essa força de propagação todo-poderosa e surfar a sua onda criativa. Que precioso isso, né, gente? Para dar suporte à nossa prática, podemos estabelecer uma programação diária, de modo que nos dediquemos a rituais específicos em determinadas horas do dia ou da semana. Os gestos não precisam ser grandiosos. Pequenos rituais podem fazer uma grande diferença. Podemos decidir respirar 3 vezes lenta e profundamente ao acordar todas as manhãs. Esse simples ato pode definir o curso do dia, imóveis, centrados e presentes naquele momento. Podemos também fazer as refeições atentamente, saboreando cada garfada devagar e com apreço.
Ou fazer uma caminhada diária em um parque ou na praia, olhando tudo com gratidão e conexão. Ou reservar um momento para nos maravilharmos com os batimentos do nosso coração e o fluir do sangue nas nossas veias antes de dormir. O propósito desses exercícios não está necessariamente no fazer, assim como a meta da meditação não está em meditar. O objetivo é tentar evoluir o modo como vemos o mundo quando não estamos engajados nesses atos. Estamos alimentando a musculatura da nossa psique para que possamos entrar em sintonia mais intensamente. É disso que se trata esse trabalho. A consciência precisa de renovação constante. Caso se torne um hábito, ainda que seja um bom hábito, precisará ser reinventada de novo e de novo e de novo. Até que um dia você nota que está sempre na prática da consciência plena, o tempo todo, em todos os lugares, levando a vida num estado de constante abertura para receber qualquer sinal. Viver como um artista é uma prática, você se engaja nela ou não. Não faz sentido dizer que você não é bom nisso. É como dizer, não sou bom em ser monge. Você vive como um monge ou não. Tendemos a pensar na obra do artista como produto. A obra real do artista é um modo de ser no mundo. Isso é tão precioso, gente, tão precioso. Eu acho que o Rick, nesse livro, ele dá muitos caminhos, né? Eu acho que ele vai dissecando esse caminho, né? E aqui, quando ele fala da prática, ele fala muito desse modo de sobreviver, né? Que a gente vive. Que assim, a gente tá... É um modo automático, eu acho, né? Que é uma coisa meio instintiva, meio até... os animais vivem desse jeito. Nós somos seres humanos, a gente não precisa mais viver desse jeito, né? Nesse modo, nesse estado de sobrevivência, que é comer, ter abrigo, ficar ligado com os predadores e procriar. Tipo, não, isso é um modo animalesco, né? Dos animais serem. Mas a gente, como ser humano, a gente não precisa, a gente não vive nesse estado animal, né? A gente não quer só sobreviver. Eu, pelo menos, não quero só sobreviver. Eu quero viver bem e melhor. Então, tá nessa prática. E aí, para isso, a gente precisa estar em prática. Na prática daquilo que faz a gente se sentir vivo, né? Da gente se conectar com aquilo que faz a gente sentir que a gente tá vivendo. Que é isso que ele fala, né? Dos pequenos rituais que precisam ser feitos, né, diariamente. Não é que precisam, mas é uma coisa que é essa prática diária. Essa prática diária, porque todo dia, quando a gente acorda, é um dia novo. Não é o mesmo dia que foi ontem. E não vai ser o mesmo dia do dia de amanhã. Cada dia é um dia único, específico, que a gente vai viver uma vez. Cada dia é um presente, né? E a gente precisa estar aberto para poder receber esse presente. Mas estar aberto nesse lugar de presença, de viver. E não só no estado de sobrevivência, que é esse modo automático que a gente vive, né? Tá no estado de presença, de vivência, de estar vendo o dia acontecer, né? Se conectando com aquilo que te faz se sentir vivo. E não só num estado de sobrevivência, né? E isso que ele fala do que os pequenos rituais fazem toda a diferença. Sim, esses pequenos rituais fazem toda a diferença. Não precisam ser coisas grandiosas. É isso que ele falou, tipo, os exemplos que ele deu sobre acordar de manhã e respirar, antes de acordar e já ir pro mundo, parar pra respirar 3 vezes profundamente e sentir que você tá ali. É sair pra passear num parque e olhar e tá nesse lugar de observação, né? E olhar pra ver como aquilo tá. Como tá o dia, né? Porque um dia nunca vai ser igual ao outro. Um dia tá chovendo, outro dia tá de sol. Um dia tá mais quente, outro dia tá mais frio. Um dia tá mais fresco. Um dia, sei lá.
Um dia tem uma folha na árvore, outro dia as árvores já estão sem folhas. É muito. É... Cada dia é um dia, né? E uma coisa muito linda que ele colocou aqui, que ele falou sobre a gente estar conectado com os ritmos e o ciclo do planeta. A gente viver de acordo com as suas estações. A gente fica conectado, porque é isso. É isso, né? O planeta tá sempre se regenerando constantemente. E a gente está conectado com esses ciclos, a gente está conectado com a natureza, a gente está conectado com esse lugar de estado de presença, de saber que cada dia não vai ser igual ao outro. Os dias de verão não são iguais os dias de outono, que não são iguais os dias de inverno, que não são iguais os dias de primavera. Cada estação tem a sua função e faz ali, né, o que precisa ser feito. No verão chove muito, no inverno não chove. No verão chove muito e faz muito calor. No inverno não chove e faz muito frio. Cada estação tem a sua função. E é o planeta se regenerando, né? Tá conectado com isso? A gente tá conectado com a fonte, né? A gente tá conectado com a nossa natureza, porque a gente também faz parte da natureza. Nós somos parte da natureza. E eu acho que reconhecer isso traz esse lugar de presença. E de presente também, de receber esse presente que cada dia é. Cada dia é um presente, né? Imagina, a gente acordar é um presente. A gente tá ganhando mais um dia. Eu tava até conversando com meu irmão essa semana que são perspectivas, né? A perda e o ganho são perspectivas. A gente está perdendo vida. Bom, se a gente decidir olhar por esse ponto de vista, tudo bem também, né? É um ponto de vista. Mas se a gente parar pra perceber que a cada dia que a gente acorda, a gente tá ganhando um dia, é um outro ponto de vista. Eu acho que muito mais gostoso de se olhar e de se viver, né? Porque eu acho que é uma maneira, até uma maneira mais positiva de se olhar, né? Uma outra energia do que olhar com a energia de perda, estamos perdendo vida. Ou a gente pode olhar para isso, ou a gente pode perceber que a cada dia que a gente acorda, a gente está ganhando uma vida nova, uma possibilidade nova de viver um dia novo de uma maneira totalmente nova, de começar aquela vida nova que a gente está querendo, né? Inclusive, é muito propício essa conversa para começo de ano, né? Da gente estar nesse lugar de pensar em coisas novas. Eu acho que todo esse final de ano, esse movimento, né, de transição de um ano para o outro, né, no calendário gregoriano, tem uma energia coletiva, né, que está se movimentando e que é uma energia que, se a gente souber canalizar, é uma energia muito propícia para a gente trazer, né, para nossa vida as mudanças que a gente quer fazer, né? A gente começou um ano novo, então por que não começar a vida nova? Por que não começar a viver aquela vida que a gente quer tanto viver, né? Aqueles hábitos que a gente tá tanto querendo inserir na nossa vida. É um momento propício, né? Todo começo de ano, todo começo de mês, todo começo de semana, eu sinto que tem essa energia propícia para novos começos. Então, aproveitando que a gente tá começando esse ano novo, hoje dia 2 de janeiro de 2026, vamos começar a cultivar, né, essa vida que a gente quer, através da prática. A prática da gente estar ali todos os dias, fazendo os nossos pequenos rituais, se conectando com a gente e se conectando, ampliando o nosso olhar mesmo, né? Porque sair do modo de sobrevivência, desse modo de sobrevivência básico, que eu acho que é um pouco muito automático, né? A gente começa a ampliar o nosso olhar quando a gente vai para um lugar de que eu quero viver, tá? Eu quero viver e quero viver bem. Então eu começo a ampliar o meu olhar para perceber tudo que eu tenho à minha disposição, de certa forma, né? De parar para perceber a vida ali. A vida que acontece todos os dias e que tá ali. Que às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente passa, olho pra janela aqui e não tô vendo. É só uma janela. Eu não tô vendo que tem ali uma paisagem, que tem pássaros voando, que tem um carro passando lá no fundo, que a grama tá mais verde, né? Porque choveu, a grama tá mais verdinha.
Enfim, a gente precisa ampliar, né, a nossa percepção pra gente estar nesse lugar mais conectado. E, e é isso, gente. E é diária, é uma prática diária. Então, que esse começo de ano seja um momento propício para vocês começarem a praticar a vida nova que vocês querem. Porque no fim das contas, não é sobre a gente sonhar, né, e desejar. É também, mas a gente tá nesse lugar da prática, do fazer, do concretizar, é que vai trazer essa vida nova que a gente tanto tá buscando, né? Que a gente tá tanto querendo viver. Então, que, que esse ano seja um ano de muita arte, muita criação. A gente vai continuar a leitura desse livro até acabar. E gente, é isso. Muito obrigada. Amanhã a leitura vai ser mais cedo, vai ser às 8 da manhã, porque eu vou trabalhar às 9. Então, 8 da manhã, vou estar aqui lendo mais um capítulo com vocês. E eu desejo para vocês de todo o meu coração um ótimo 2026, um ótimo ano que vocês comecem a plantar as sementes da vida que vocês querem viver. É um ano propício para isso, 2026 é um ano então é um ano de recomeço. É um ano pra gente recomeçar. A gente começar tudo aquilo que a gente sonha viver. Então, que essa energia chegue até vocês, que vocês estejam conectados e comecem a praticar a vida que vocês querem viver, como a gente leu aqui nesse capítulo hoje, que a prática é muito importante. Que cada vez mais vocês ampliem a visão de vocês e estejam nesse lugar da prática. E como o Rick lembrou aqui, né? O Rick Rubin falou que a gente vai fazer essa prática e a gente vai precisar se reinventar sempre, né? Então, que a gente esteja sempre nesse lugar de reinvenção também, dessa prática, pra gente estar nesse lugar de conexão, porque isso também traz esse lugar de estado de presença, de conexão, da gente saber aquilo que a gente tá fazendo, tá vivendo nesse lugar de estado de presença e ampliando a nossa visão para que a gente consiga criar a vida que a gente quer viver também, né? Afinal, a nossa grande obra é a nossa vida, né? Como o Jung dizia, a sua vida é a sua obra. Então, que vocês criem a grande obra da vida de vocês com mais conexão, presença. E lembrando que é aquela coisa da prática diária. Gente, beijos, beijos. Até amanhã. Amanhã a gente volta com a leitura do livro. Até mais.